Queridos, abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia em um dos profetas menores. Amém? Glória a Deus. Um dos profetas menores, Abacuque. Nós vamos estar falando, amém? Abacuque, irmão, está between, como diz um americano. Está entre Naum e Sofonias. É um dos profetas menores que quase a gente não vê os pregadores ministrando dentro desse livro. E é um livro muito importante, o livro de Abacuque. Nós sabemos que Abacuque é contemporâneo, amém, de Daniel. Sabemos que Abacuque, irmãos, quando nós estudamos a história de Abacuque, nós não conhecemos quem era o nome, quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Abacuque, ele não era, irmãos, não era qualificado, se podemos dizer, de família profeta. Mas foi o homem que Deus levantou para profetizar para a nação de Israel, na hora mais difícil de Israel. Uma decadência espiritual muito grande. Não é? Nesse período, irmãos, o povo de Israel tinha completamente, declinado espiritual. E Deus sempre levanta um profeta para exortar o povo de Deus. Amém? Então, nesta manhã, eu quero compartilhar com você Abacuque capítulo 3. Abacuque 3, versículo de número 17 e o versículo 18. Amém? O tema da mensagem que eu irei ministrar nesta manhã é restaurando os seus sonhos. Amém? Restaurando os seus sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm sonhos nesta manhã? Será que você tem sonhado? Ou você já não sonha mais? Então vamos lá, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Essa palavra todavia, Abacuque estava dizendo que independentemente, não importa o que vocês estão passando, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, aleluia, Ele vai se levantar para nos dar a vitória. Amém, querido? Todavia, independentemente, não importa a dificuldade que eu esteja passando, não importa a luta que eu esteja passando, mas todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmão? Aí, irmão, é onde o diabo fica endemoniado. É aí onde o diabo fica endemoniado, porque ele não consegue abater o crente. Ele não consegue, ele coloca uma seta para destruir o crente. Aí é que o crente se levanta e diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Abacuque, ele profetizava naquele momento, irmãos, para o povo de Israel. Então, meus queridos, se você já desistiu de um sonho e se cansou de tentar e não conseguiu nada, creia que Deus ainda vai realizar os sonhos da tua vida. Eu posso ouvir amém? Qual é o teu sonho? Qual é? Se você chegasse para mim e perguntasse: pastor Messias, o Senhor tem um sonho? Eu dizia assim: eu tenho vários. Eu tenho vários sonhos. Eu sou um sonhador, eu não paro de sonhar, irmãos. Se nós parássemos um pouquinho, irmãos, imaginasse se eu não tivesse sonho, hoje a gente não estaria numa propriedade dessa que Deus nos deu. Mas o meu sonho, irmãos, era de um dia nós comprarmos uma propriedade para formar a casa de Deus. Eu imagino a tristeza do rei Davi. A Bíblia diz que quando Davi assume o reinado de Jerusalém, o sonho dele era trazer a arca do concerto para Jerusalém. Esse era o sonho de Davi. Davi não estava preocupado de ter riquezas. Davi não estava preocupado, irmão, que o seu reinado
fosse um dos melhores. Não, Davi estava preocupado de trazer a arca do concerto para Jerusalém. Por quê, pastor? Porque a arca do concerto simbolizava a presença de Deus. Tem sonho melhor do que esse? De você trazer a presença de Deus para a sua vida? Tem sonho melhor do que esse? De você falar do amor de Deus para as pessoas que estão necessitadas? Será que tem sonho melhor do que esse? Então você precisa continuar sonhando. Ah, pastor, sonhando? Eu já não consigo sonhar mais. Os sonhos que eu tenho, pastor, são sonhos muitas vezes de derrota. Sonhos feios. Não, irmãos, Deus vai te dar sonhos. E os sonhos que Deus vai te dar são sonhos para a glória do Senhor. Aleluia. E na hora que Deus te der sonho, o sonho vai começar a se realizar na tua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Será que você ainda continua sonhando? Você tinha um dos maiores sonhos e Deus realizou. Para muitos que estão aqui nesta manhã, o sonho de vocês era de estar morando nos Estados Unidos da América. É verdade ou não é? Quantas vezes você orou a Deus e disse a seguinte palavra para Deus: Deus, se tu me levares para aquela nação, eu vou ser um melhor crente. Deus, se tu me levares para os Estados Unidos, Deus, eu te prometo que eu vou ser fiel a ti pelo resto da minha vida. Aí eu pergunto, Deus cumpriu com o seu sonho ou não realizou o seu sonho? Você está aqui ou não está aqui? Agora eu pergunto e por que você não coloca em prática o que você falou com Deus no Brasil? Por quê? Porque muitas vezes, querido, nós só queremos que Deus realize os nossos sonhos. Agora eu pergunto, e os sonhos de Deus para você? Muitas vezes a gente só quer, Deus realiza o meu sonho. E Deus está dizendo, e os meus sonhos para você? Hello? Nesta manhã, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo. Talvez você tenha sonhado alguns anos atrás, e esse sonho ainda não se cumpriu na tua vida. Calma, que o sonho de Davi, depois que ele foi rei, ungido rei de Israel, os historiadores dizem que Davi levou aproximadamente de 15 a 17 anos para os sonhos dele se cumprir, para se sentar na cadeira do rei. Mas nem por causa disso, Davi deixou de sonhar. Nem por causa disso, Davi deixou de sonhar. Ei, deixa eu falar algo para você. Continue sonhando. A vitória é sua no nome de Jesus. Talvez você não esteja vendo, mas deixa eu falar para você, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. José tinha sonhos. Se você parasse para pensar neste momento, você poderia dizer assim, sonho, José sonhou tanta coisa linda. Josué sonhou uma certa vez que ele, escute só, ia estar, e as estrelas iriam se dobrar a ele, a lua e o sol iriam se dobrar para ele, e ele conversou com seus pais, e os seus pais pensaram, mas até nós vamos se dobrar perante ti. Ele teve sonho, depois desse sonho que ele teve, houve muitas coisas para que se cumprisse, irmão. Mas nem mesmo assim, José deixou de sonhar. Então eu quero sonhar. Enquanto eu tiver vida, eu estou sonhando. Enquanto eu tiver vida, eu estou sonhando. O maior, escuta, deixa eu revelar para você nesta manhã. O meu sonho, um dos meus sonhos, é que Deus me leve para várias nações do mundo para pregar a sua palavra. Deus já mostrou para mim que Ele é capaz de fazer isso. Já me levou pelo menos para mais 4 países do mundo. Eu disse, Deus, eu preciso de alguns países para pregar a tua palavra para as pessoas que necessitam. E Deus honra os nossos sonhos, irmãos.
Então, nesta manhã, eu quero incentivar você que Deus está restaurando os seus sonhos, que muitas vezes você está dizendo que já foi perdido. Ele vai continuar restaurando os teus sonhos nesta manhã. Levanta a tua mão, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, escute só, querido. Quando eu leio esse texto de Abacuque, a primeira coisa que eu vejo aqui, o fato de não ter colhido, não te impede de plantar. Versículo 17, veja só, versículo 17, a parte A, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o fruto da oliveira minta, e os campos não produza mantimento. Veja só, por favor. Abacuque reconheceu, irmãos, que a falta de fruto no meio do povo de Deus. Foi por isso que Deus se levantou para exortar o povo dele. Amém, queridos? Porque não tinha fruto. Muitas vezes nós queremos que Deus restaure nossos sonhos, mas a gente não tem fruto, irmão. E nós precisamos mostrar frutos para Deus. Mas nem mesmo assim, irmãos, Abacuque deixou de profetizar para eles. Abacuque disse assim, escute: ainda que a figueira não floresça. Irmão, escute só, você sabia quando existia uma figueira, e quando ela não dava fruto, você sabe o que era que se acontecia? Cortava a figueira. Mas Abacuque ainda disse: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde. Deixa eu lhe falar algo, irmãos. Quem planta uva, ele quer colher uva, é verdade ou não é? Quer colher uva. Jamais um agricultor, ele vai plantar algo esperando derrota. Jamais ele vai plantar algo sem pensar numa colheita. O agricultor, quando ele planta, irmão, ele tem o tempo certo para colher. E eu pergunto nesta manhã para o teu coração: que fruto você está plantando? Que semente você está plantando? Será que você está plantando semente de amor? Quem planta semente de amor, irmão, vai colher amor. Quem planta, irmãos, escute só, quem planta ódio, vai colher ódio. Então você precisa saber o que você está plantando. Por isso que é bom, irmão, nós plantarmos, mesmo sem saber, escute só, mesmo sem saber quando é que nós vamos colher. Porque tem muitas pessoas que plantaram algo e hoje estão começando a colher. Eu posso ouvir amém? Quantos de nós, irmãos, já plantamos algo e não esperamos nada em troca? E no tempo certo, a gente colhe. Deixa eu lhe dar um exemplo. Nós temos um exemplo dentro da minha casa. A minha esposa, os irmãos sabem que é a Norma, ela sempre foi uma mulher envolvida na área da música. A Norma, quando eu a conheci ela regendo o coral. E quando recebi um convite para fazer parte do coral, irmãos, alegrou meu coração. Porque na realidade, eu estava fazendo parte de um coral da igreja, sendo regido pela uma pessoa que futuramente ia ser a minha amada, a minha esposa. Tem coisa melhor do que você namorar a maestrina? Tem. Mas mesmo assim, irmãos, ela era dura comigo. Como até hoje, né? Até hoje, irmão, ela diz assim: você está escutando os hinos que vai cantar? Entendeu, irmão? Por quê? Porque a Norma sempre colheu, sempre plantou. Eu me lembro como hoje, irmãos, a Norma solteira, ela saía pelos engenhos de cana-de-açúcar para reger coral, na usina de cana-de-açúcar, e outras cidades, sempre regendo coral, envolvida na área da música, sempre plantando. Por onde ela passou, ela é envolvida na área da música. E um belo dia Deus nos dá uma chamada missionária
para nós virmos para os Estados Unidos da América. Confesso para vocês, já disse várias vezes aqui, vou repetir mais uma vez, eu não queria estar aqui nesse país. Está aqui a minha esposa de prova. E quando nós chegamos aqui, irmãos, no dia 22 de dezembro de 1995, entramos pelo estado da Flórida e viemos fazer a obra de Deus. Pela misericórdia, até hoje estamos fazendo a obra de Deus. Até hoje. Eu lembro-me como hoje que nós entramos, ficamos 6 meses legais aqui. Como todo mundo fica legal 6 meses. Tem muitos que ainda fica mais um pouquinho, porque o vosso pastor orienta muitas vezes. E a gente não teve nem isso. Ninguém orientou a gente. Depois de 6 meses nós ficamos ilegais, eu e minha família. Mas nem por causa disso eu deixei de fazer a obra de Deus. Porque eu sabia quem foi que me mandou para esse país. Eu posso ouvir amém? E um belo dia, irmão, em 98, presidente Clinton abre uma lei que se chama 245I, para legalizar os imigrantes dos Estados Unidos. E eu estou orando para que essa lei volte novamente. Eu posso ouvir amém? Escute, por favor. Na hora que abriu a lei, nós procuramos um pastor, de onde nós fazíamos parte, ajudando ele no seu ministério. E ele disse, não se preocupe que nós vamos assinar por vocês. Em outras palavras, nós vamos dar um green card a vocês. A igreja vai assinar para dar o green card para vocês. Jamais a gente sabia que aquele plantio que Norma fez há muitos anos atrás, agora nós estávamos colhendo, porque o green card não saiu pelo vosso pastor, o green card saiu por ela, como ministra de música. Quantas vezes Norma chegava, irmãos, a gente chegava num sítio, na época de inverno, com lama aqui, irmão, na perna. Eu arregaçava a calça, a Norma chegava lá, tinha os irmãos, as irmãs, com 2 bacias de água, uma para lavar as minhas pernas e outra para lavar as pernas da Norma. Mas mesmo assim nós não deixamos de fazer a obra de Deus, porque a gente plantou, e quando você planta, você colhe. Amém? Mas muitas vezes nós queremos colher sem plantar. Muitas vezes nós queremos colher sem plantar. Irmão, deixa eu lhe falar algo, irmão. Escute, quem quer colher sem plantar é porque é preguiçoso, não quer trabalhar. Se você trabalha, você colhe. Então, nesta manhã, escute só, independentemente, eu escute, de fato, de você não ter colhido, não te impede de plantar, porque ainda chegou o tempo de você plantar. Amém? Ah, pastor, não colhi nada. Continue plantando. Não sei se vocês estão observando, eu gosto de assistir o Jornal Nacional. Fazia 6 anos que o sertão do Nordeste não chovia. E agora o sertão do Nordeste, irmão, está se acabando em água. Os agricultores, quando a chuva começou a cair, eles começaram a plantar. Começaram a plantar. Por quê, amados? Porque eles sabiam que na hora que a chuva cai, é hora de nós plantarmos. Pergunto nesta manhã, que tipo de chuva está caindo na tua horta para você plantar? Que tipo? Então, nesta manhã, talvez você esteja dizendo, pastor, eu já plantei tanto e não colhi nada. Continue plantando, porque um dia você vai colher. Amém? Um dia você vai colher, porque muitas vezes, querido, nós queremos plantar em lugares que nós estamos vendo que é lugares fértil. Mas muitos plantios, irmão, que nós plantamos, muitas vezes a terra é seca. Mas nós não podemos deixar de plantar. Vamos continuar plantando. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e a gente vê para elas que é uma pessoa que, humanamente falando, não vale a pena investir nela. Mas quando a gente vê, através do Espírito Santo de Deus, o interior dela, vale a pena você plantar nesta vida. Quantos podem dizer amém? Porque aos nossos olhos humanos, irmãos, a gente só quer investir em alguém
que aparentemente, entendeu? A gente vê que ele vai dar resultados. Não, querido, você tem que investir naquela pessoa que muitas vezes você diz assim, uau, investir numa pessoa dessa não vai valer a pena. Como vai valer a pena? Porque se Jesus investiu, nós temos que investir também em nome de Jesus. Você já imaginou se Jesus fosse investir em você como você era antes? Se alguém dissesse assim, não, vamos investir naquele bêbado. Jesus disse, mas eu tenho um projeto na vida dele. Naquele drogado, mas eu tenho um projeto na vida dele. Porque escute só, irmão, geralmente as pessoas quando estão passando por dificuldade, estão envolvidas em tudo que em coisas que não prestam, ninguém quer investir nele, porque sabe que ele não tem futuro. Mas o futuro de Deus, escute só, Deus não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê. Por isso que Deus diz, eu vou investir, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ser um pastor grande. Eu vou investir porque isso aqui vai ser um missionário. Eu vou investir porque isso aqui vai ser uma mulher de pastor. Eu vou investir porque essa daqui tem futuro, porque eu tenho certeza, porque eu vou investir e não vou me arrepender. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, você precisa plantar para você colher. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto que nós lemos, ainda no versículo 17, a parte B, escute: as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja vaca. Pronto, se a gente parar aqui, já está tudo perdido. Já está tudo perdido. Então a segunda coisa, mesmo que o tempo passou, nada te impede esperar. Já ouviu alguém dizer assim que a oportunidade não bate na porta duas vezes? Você já ouviu alguém falar isso ou não? Isso é para o mundo, mas para Deus, para o crente não. Amém, querido? Para o crente não. A oportunidade para o crente, ela pode chegar várias vezes. Amém, irmão? Várias vezes. Porque humanamente falando, irmão, quando a gente lê esse texto, peraí, já não tem vacas, as ovelhas já foram arrebatadas. Então o que é que me interessa mais aqui? O que interessa, meus queridos, é que nós sabemos que o tempo, ele pode até ter passado, mas você precisa esperar. Ah, pastor, eu já estou muito velho. Ah, pastor, meu tempo passou. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando sempre isso aqui nesta igreja. Nunca diga que o seu tempo passou. Não é porque você tem 50 que você está dizendo que já sou velho. Ah, eu não consigo mais produzir, eu não consigo mais crescer. Quem disse isso, irmãos? Quando a gente chega aos 50 anos, agora que nós estamos bem. Amém, queridos? Por quê, pastor? Porque quando a gente é jovem, preste muita atenção, por favor, porque quando a gente é jovem, a gente faz de acordo com a nossa força. Mas quando a gente chega a uma maturidade, a gente faz com experiência. Amém? Diga amém, por favor. Experiência, irmãos. Isso a gente vê dos profissionais. Uma pessoa quando está começando, irmão, em qualquer área da sua vida, na área profissional, ela entra para trabalhar, irmão, com aquela força para o quê? Para produzir, de acordo com as suas forças. Mas quando ele chega a uma certa idade, ele agora vai trabalhar com a cabeça, experiência. Quantos conhecem aqui de agricultura? Alguém conhece de agricultura? Alguém sabe o que é arar uma terra? Alguém sabe? Eu sou filho de agricultor. Escute só, por favor. Quando se vai arar uma terra, são 4 bois. Se coloca 2 na frente e 2 atrás. Só que os da frente, irmãos, prestem muita atenção. Só que os da frente são bois jovens, fortes. E os de trás são os bois mais experientes, para liderar os mais jovens. Você me entende? Diga amém, por favor. Amém. Por quê? Porque os mais jovens, ele coloca força para puxar o arado. E o mais velho, mais experiente,
ele vai na experiência, guiando os mais jovens. Então deixa eu lhe falar algo. Não fique triste não, porque você está com 50. Eu já estou com 54 anos, irmão. Eu tenho uma força que vocês não imaginam. Esse homem que fala nesta manhã, o vosso pastor, me perdoe o jovem. Me perdoe, jovem, me perdoe. Você vai me entender, por favor, me perdoe, jovem. Eu sei que tem muito jovem aí me ouvindo nesta manhã. Mas me perdoe, jovem. Eu não me troco por alguns jovens que eu vejo por aí, não. Não. Não troco não, irmãos. Irmãos, eu vejo jovem por aí, irmão. Ai. Meu filho, e quando você chegar à minha idade? Então, queridos, em nome de Jesus, você tem que entender que o tempo não passou. E se ele passou, não impede você crescer. Amém? Chega Deus para Abraão e diz assim: vou te fazer uma promessa, vou te dar um filho, Abraão. Na velhice. Mas Deus fez promessa. E o sonho de Abraão, irmão, era ter um filho. E Deus cumpriu ou não cumpriu o sonho de Abraão? Então, nesta manhã, deixa eu lhe falar algo. Escute só. Você precisa continuar sonhando. Não é porque você está dizendo que o tempo passou e vai impedir você crescer. Agora que o tempo está começando para você. Amém? Agora que o tempo está começando para mim. Amém? Talvez você não tenha a força que você tinha quando você chegou aqui há 20 anos atrás, mas você tem experiência. Amém, querido? Você tem experiência. E a sua experiência hoje faz uma diferença muito grande. Então, em nome de Jesus, você precisa, aleluia, crer que Deus ainda restaura os seus sonhos. Quantos podem dizer amém? Já vamos concluir. Terceira coisa que eu vejo dentro desse texto: o fato de você ter chorado não te impede de se alegrar. Versículo 18, veja só: todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Porque tem momento, irmãos, que a gente só chora. Tem momento, irmãos, que para alguns casais, existem alguns cônjuges, irmão, que não quer chorar na presença do seu cônjuge. Chega um momento que sai para chorar fora, para que ele não ou ela não veja. Mas deixa eu falar algo para você. O profeta Abacuque, ele está falando: o fato de você não ter chorado não te impede de se alegrar. Talvez você tenha chorado bastante, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Talvez você esteja dizendo: pastor, já faz quase 2 semanas que eu estou chorando pelo algo que aconteceu comigo, pastor. Eu não consigo dormir, que eu só choro, pastor. Todas as vezes que eu lembro, eu começo a chorar. Ei, não é porque você está chorando, não é porque você está passando por essa dificuldade, que Deus se esqueceu de você. Ele jamais se esquece dos seus filhos. É uma luta que você está passando, que você está dizendo: parece que essa luta ela não vai parar. Deixa eu profetizar na sua vida nesta manhã. Deixa eu profetizar na sua vida nesta manhã. A luta que você está passando, ela não é eterna. A luta que você está passando, ela é passageira. Ela é passageira.
Porque muitas vezes, querido, nós estamos passando por algumas lutas que a gente pensa que ela nunca vai acabar. Mas eu quero dizer a você que a luta que você está passando é como chuva de verão. Ela vem e ela passa. E depois vem o sol na tua vida. O sol da justiça vai começar a, aleluia, descer na tua vida para que você entenda que essa luta, ela não é eterna. Ela é passageira. Então vale a pena você entender que um dia você vai se alegrar. Quantos podem dizer amém? Mas chega momento na vida da gente, amados, que a gente pensa que a gente nunca pensa que vai sair dessa luta, dessa dificuldade. Mas deixa eu lhe falar algo. Se a gente voltar para o texto de Abacuque, o povo de Israel estava passando, irmão, algo terrível. Mas mesmo assim, Abacuque traz essa palavra de ânimo para eles. Então vocês vão se alegrar. Quantos podem dizer amém? Amém. E para encerrar, agora é de verdade. Porque pastor pentecostal, irmão, tudo diz que vai encerrar, mas nunca encerra. A quarta coisa, irmão, escute só. O fato de você não ver, não te impede de você crer. Não estou vendo nada, pastor. Não estou vendo nada. Uma certa vez, o profeta Eliseu manda, Eliseu ou Elias, agora não lembro, Elias, manda o seu, não, Eliseu, manda o seu servo Geazi, irmãos, mandar dar uma olhadinha, o que é que ele estava vendo, se estava vindo chuva ou não. Aí Geazi chega e diz assim para Eliseu: não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Depois ele volta de novo. Não, eu estou vendo uma nuvem como de uma mão. Porque tem muito crente, irmãos, que não vê o milagre de Deus na vida dele. Escute só, Deus não quer que você veja, Deus quer que você creia. Porque muitas vezes, querido, você vê para crer é muito fácil. Eu quero ver que se você crer, eu vou crer primeiro para depois eu ver. Porque eu tenho certeza, amado, se eu crer, eu vou ver as maravilhas de Deus na minha vida. Mas muitas vezes, querido, a gente está igual a Tomé. Jesus chega, não é? E alguém chega para Tomé e diz assim: Jesus apareceu, Tomé. Jesus? Eu não creio. Porque tem crente assim, irmão, igual a Tomé, irmãos. Tem crente que só crê se ver. Mas Deus é tão misericordioso com alguns crentes que ele faz como fez com Tomé. Então, Tomé, se tu crê que não sou eu, coloca aqui. Toca aqui. Sou eu, Jesus. Será que você crê agora, Tomé? Se fosse, irmão, caía para trás, irmão. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, o fato de você não ver, não te impede de você crer. Porque tem pessoas, queridos, que já não crê mais em nada. Tem pessoas, irmãos, que pensa porque está passando por essa dificuldadezinha, já não crê que Jesus é Deus, já não crê que Jesus pode resolver o seu problema, já não crê mais. Por quê, querido? Porque não tem fé. Mas nesta manhã, o Senhor te incentiva a acrescentar a tua fé, para que você creia que o Senhor pode fazer aquilo que você está precisando. Quantos podem dizer amém? Então visualize nesta manhã a fé, através da fé, a vitória dos seus sonhos. Visualize nesta manhã aquele sonho que você sonhou e você disse muitas vezes para Deus: é impossível. Eu quero dizer para você que é possível. É possível Deus realizar os sonhos que você já teve vários, e você pensa que Deus não vai realizar. Fiquemos de pés, por gentileza. Escute, por favor. Não desista dos seus sonhos. Restaure os seus projetos perdidos. Porque, irmão, nós temos o costume de começar e nunca terminar.
Nós temos o costume, irmão, escute só, nós somos mestres nisso, em todas as áreas da nossa vida, de começar e não terminar. Deus está falando nesta manhã, é manhã de restaurar os projetos que você perdeu. Restaure. Tente novamente. Pastor, já tentei uma e não deu certo. Já tentei duas e não deu certo. A Bíblia diz que os discípulos estavam pescando. A Bíblia diz que eles estavam trabalhando a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Chega Jesus na beira do mar e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa aí? Pedro se levanta e diz assim: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Ou trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Jesus disse assim: lança a rede para o lado direito. Em outras palavras, queridos, tente novamente. Não é porque você bateu na porta que a porta não se abriu, você vai recuar. Tente novamente. Ah, pastor, como é que eu vou tentar, pastor? Porque aqui eu sou mais um no meio da multidão. Tente mais uma vez. Amém? Você precisa tentar. Porque aquele que não tenta, aquele que não insiste, não alcança a sua vitória. Amém? Se nós olharmos, irmão, na nossa história de hoje, a gente vê muitas pessoas que tentaram várias vezes para chegar, para alcançar os seus objetivos. Não me responda, por favor, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês que estão aqui, que quando morava no Brasil, fizeram várias vezes o vestibular? Alguns fizeram 3, 4 vezes e não passaram, veio passar na quinta. Mas continuou tentando. Então não pare de sonhar. Não pare de sonhar, continue tentando. Não, pastor, parece que o negócio aqui, pastor, é diferente. Eu cheguei aqui nesse país, eu tenho uma profissão maravilhosa no Brasil. Pelo que eu estou vendo, pastor, eu nunca vou conseguir exercer a minha profissão aqui nos Estados Unidos. Isso é mentira do diabo. Você pode ser o que você era no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que você pode ser. Você pode trabalhar na mesma função da qual você trabalhava no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Agora você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Pastor, me diga logo, por favor, qual é a minha parte, pastor? Você nunca vai fazer, nunca vai trabalhar na sua profissão, sem primeiro você não aprendeu inglês. É a primeira coisa. Você precisa falar um idioma. Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Deus abre a porta, mas você tem que entrar pela porta. Não é Deus que vai entrar pela porta. É você que tem que entrar pela porta. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, se você ainda não colheu, continue plantando, pois o dia da colheita vai chegar. Amém? O dia da colheita vai chegar. Não pare de plantar. Se você passou muito tempo, espere mais um pouco. A hora certa chegará. Amém? O teu tempo não é o tempo de Deus. E a hora, quem sabe, para você é hoje, agora mesmo. Amém? É hoje, é hoje. Para muitos pode ser amanhã, mas para você o tempo de Deus é agora. Não pare, continue sonhando. Se você chorou, Deus te consola e poderá te alegrar. Aleluia. Se você não vê ainda, continue crendo. Continue crendo que você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida e você vai receber aquilo que você está esperando. Amém? Queridos, para nós encerrarmos, deixa eu dar um testemunho aqui bem rapidinho.
Eu já conheci muitas pessoas, mulheres, que era estéril, não conseguia ter filhos. E elas sempre tentavam. Mas chegou o dia de Jesus, de Deus presentear ela com o filho. Porque ela estava sempre tentando. Eu lembro como hoje, irmãos, eu conheci uma irmã, que Deus me deu uma palavra, eu ministrei a palavra para ela, uma palavra profética. E eu disse para ela qual era o sonho que ela queria que Deus realizasse. Ela disse a seguinte palavra para mim: pastor, o maior sonho que eu gostaria que Deus realizasse é de um dia eu estar com uma criança nos meus braços, um baby meu, um filho meu. E eu disse para ela: no tempo de Deus, essa criança vai chegar nos teus braços. Ela disse: pastor, já tenho 42 anos. De acordo com a medicina, pastor, é quase impossível gerar filhos. Eu disse: de acordo com a medicina, mas de acordo com Deus, você pode gerar filhos. E naquela noite, nós oramos pelaquela irmã. E na hora que eu terminei de orar por ela, eu pela fé, eu vi uma criança nos braços daquela irmã. E eu disse para ela as seguintes palavras: minha irmã, a partir de hoje, Deus vai te dar um filho. Faça a sua parte, que Deus já acabou de fazer a dele. Depois de alguns meses, eu recebo um telefonema. Era essa mesma irmã falando: pastor, estou grávida. Com 9 meses, nasce a Jennifer. E hoje está uma mocinha, irmãos. Por quê? Porque é o nosso Deus. Chegou na hora certa, no momento certo, para aquela pessoa. Então, eu quero orar por algumas pessoas que já têm tentado várias vezes. Talvez na área secular. Você não tem conseguido ainda galgar aquilo que você já tem tentado várias vezes. O Senhor nesta manhã está te dizendo: continue tentando. Não abra mão dos seus sonhos. Não é porque você teve uma decepção que o seu sonho não vai se cumprir. Não, de maneira nenhuma. Então, nesta manhã, escute, nesta manhã, o Senhor está aqui. Ele está restaurando sonhos que você já perdeu. Sonhos que você já perdeu. Existem pessoas aqui nesse santuário que já disse para Deus: não quero mais sonhar. Eu quero te falar nesta manhã, sendo usado por Deus pela misericórdia. Continue sonhando. Continue sonhando, que no tempo certo o seu sonho vai se concretizar. Amém? Pastor, já estou de idade avançada. Aí você vai usar a experiência. Pastor, sou muito jovem. Você vai usar a força. Amém? Mas não deixe de sonhar. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu vou abrir aqui o altar para orar por algumas pessoas que sonharam e hoje já não sonham mais, por causa de algumas decepções. Já tentaram várias vezes e não conseguiram os seus objetivos, porque não conseguiram chegar até o final. Deixa eu lhe falar. Eu quero orar por você nesta manhã, porque este é o tempo de Deus para se cumprir os sonhos que você já teve. Eu quero abrir o altar nesta manhã. Saia do seu lugar, venha até aqui ao altar, que eu vou estar orando nesta manhã. E eu tenho certeza que o Deus que te deu sonhos é o Deus que vai cumprir com o seu sonho. Amém? Cadê o grupo de louvor? Eu gostaria de grupo de louvor cantasse uma música bem baixinha. Amém? Bem baixinha, enquanto eu vou estar orando por algumas pessoas. Algumas pessoas que estão aqui nesta manhã. Alguns sonhadores que já deixaram de sonhar. Alguns lutadores que já deixou de lutar. Eu quero orar por algumas pessoas em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Porque o Senhor
Ele quer realizar os teus sonhos. Talvez você possa estar dizendo, pastor, humanamente falando, não vai se cumprir. Mas é humanamente. Mas nesta manhã, Deus está falando que o seu sonho vai ser cumprido na íntegra. Na íntegra. Tudo que você sonhou e você está esperando, Ele vai se cumprir. Eu quero orar. Saia do seu lugar, que a gente vai estar orando neste momento por algumas vidas que chegaram aqui, escutaram esta palavra, que tem tentado várias vezes e não tem alcançado o objetivo. Creia que o nosso Deus, Ele vai te dar aquilo que você tem sonhado. Veja só, por favor. O profeta Abacuque disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada estejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Talvez você esteja dizendo, pastor, já está tudo acabado. Está acabado para você, mas para Deus não. Talvez você esteja dizendo, pastor, já não tenho mais esperança. Mas para Deus, Ele vai te dar esperança nesta manhã. O Senhor está aqui. Ele quer renovar. Ele quer renovar a sua esperança. Ele está dizendo nesta manhã para teu coração, aqueles sonhos que você já sonhou algumas vezes, e você já disse que não vai se cumprir, Deus manda dizer que vai se cumprir na íntegra, em nome de Jesus. Bem baixinho o grupo de louvor, que eu vou estar orando agora por essas vidas. Oh, aleluia. Senhor, muitos sonhos da tua filha, Senhor. Ó Deus, tu sabes que o sonho, um dos sonhos, era para que ela chegasse até este lugar. E tu concedesse o sonho para a tua filha, Senhor. Ela está aqui. Mas existem alguns ainda que ainda não se cumpriram. Mas nesta manhã, Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, que tu venha, Senhor, cumprir aquele sonho que a tua filha necessita, que ele se cumpra neste lugar. Ó Deus, no nome de Jesus, não deixe que a tua filha venha parar de tentar sonhar. Continua, meu Deus, com tuas mãos estendidas, Senhor. Te peço neste momento, em nome de Jesus, que ela continue plantando, porque um dia ela vai colher. E o fruto que ela vai colher é muito mais do que o plantio. Deus, eu te peço no nome de Jesus. Ó Deus, não importa, meu Pai, o tempo. Promessas foram feitas, Senhor, há algum tempo atrás. Tu se revelaste para ela, Senhor, falasse algo para ela, Senhor. E ainda não se cumpriu. Mas este dia pode ser o dia da vitória da tua filha, Senhor. Te peço em nome de Jesus, Pai, que ela nunca venha deixar de sonhar. Porque tem coisas grandes. Em nome de Jesus. Se não fizer, Pai, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, tu conhece pelo nome. Quero te pedir neste momento, meu Deus, que tu venha restaurar sonhos para esse te apoio. E eu te peço nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus, continua, Senhor, fazendo som. Ó Deus, promessas que ainda não se cumpriram, ela pode se cumprir. Receba em nome de Jesus.
Jesus. continua sendo Oh Deus, no nome do teu filho amado, Senhor, está aqui o teu filho. Deus, tu conheces. A tua palavra nos diz, Senhor, que o nome dele está escrito na palma da tua mão. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, realize, Senhor, o sonho do teu filho. Oh Deus, tu sabes, Senhor, que ele tem plantado e gostaria de colher mais, Senhor. Ó Deus, venha dar uma grande colheita ao teu filho, Senhor, neste lugar, para que o teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, quero te pedir neste momento, renove os seus sonhos, cumpra o desejo do coração dele, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, trabalha, Senhor, neste momento. Deus, faz aquilo que eu não posso fazer como pastor. Entra neste momento, Senhor. Ó Deus, traz de volta, Senhor, a esperança, sonhos que o teu filho teve, Senhor, alguns anos atrás, Senhor. Que neste dia, Senhor, ele falou, Senhor, que não vai se cumprir. Mas nesta manhã, Pai, eu profetizo na vida do teu filho, que as palavras que tu falaste, Senhor, algum tempo atrás, ela irá se cumprir, para que o teu nome venha a ser glorificado. A tua palavra nos diz que passa-se os céus e passa-se a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Foi tu que falaste, Senhor, e vai se cumprir em nome de Jesus. Oh Deus, no nome de Jesus de Nazaré, está aqui a minha irmã. Oh Deus, quantas lágrimas, Senhor, a tua filha tem derramado, Senhor. Ó Deus, choramanai, chocorebequei, taramanaias. Choramanarabacou, viribiquei, narabacou, naramanaias. Ó Deus, nenhuma delas vai se perder. Aramanarabacou, viribidiribixei. Nenhuma tem se perdido. Ela tem chegado até o teu trono, Senhor. Tu tem colhido todas as lágrimas. Ó Deus, quantas noites de sono, Senhor. Ó Deus, quantas noites, Senhor, a tua filha tem passado no claro. Mas esta manhã, Deus, é o tempo chegou. O tempo chegou dela cantar. Ó Deus, eu sei que a luta foi grande, mas o dia está amanhecendo para a tua filha, Senhor, nesta manhã. Eu te peço neste momento, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que ela venha continuar tentando, Senhor, porque tu tem coisas grandes para fazer ainda na vida da tua filha. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Não importa as lutas, as decepções, as angústias, as dores, Senhor, mas o tempo de cantar está chegando. O tempo de cantar está chegando. E quem sabe que é hoje? Hoje é o dia que o Senhor fez para te dar aquela vitória que tu esperas já há tempo. Hoje é o dia. Então toma posse nesta manhã daquilo que tu estás esperando já faz tempo. O Senhor desta noite, desta manhã, está colhendo as lágrimas que tu tem derramado há muitas vezes. Ai, Deus, no nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que tu dê força à tua vida para seguir, Senhor, de cabeça erguida, Pai, te servindo na beleza da tua santidade, independentemente das circunstâncias, das dificuldades. Esteja com ela, Pai, no nome de Jesus. Receba a sua vitória, minha filha, em nome de Jesus. Xarabacai, xaramanaramachocoturumanaias. Oh Senhor, está aqui a tua filha. A tua palavra nos diz que tu nos conhece pelo nome. Ó Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, que tu sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça da tua filha, Senhor. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, Pai. Tu sabe qual é o sonho desta mulher. Ó Deus, ela tem vários, mas ela quer que tu cumpra um, Senhor, que esse é mais importante. Quantas vezes, meu Deus, ela tem orado a ti, Senhor, e tem falado contigo sobre aquele segredo, aquele que só tu e ela sabem, Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã, no nome de Jesus, Pai. Oh Deus, traga agora a restauração, Senhor, daquele sonho, Senhor, daquela intimidade, Senhor, que ela tem contigo, Senhor. Ó Deus, quantas vezes de madrugada a tua filha se levanta, ó Deus, e começa a clamar, começa a chorar.
Oh Senhor, e muitas vezes, Senhor, oração, meu Deus, que ela pensa que não tem passado do teto da sua casa, mas nesta manhã, meu Deus, mostra para ela, Senhor, que tu tens escutado a sua oração, e no tempo certo a vitória vai chegar, porque o tempo, Senhor, aleluia, dela não é o teu. O que ela precisa é continuar tentando, porque coisas grandes vai acontecer na vida da tua filha. Meu Deus, quantas vezes a tua filha se sente só, mas tu sabes que ela não está só, Senhor. Oh Deus, neste momento tu se levanta do trono, Senhor, e dá aquele abraço na tua filha e prova para ela, Senhor, que ela não está só neste lugar. Te peço no nome de Jesus, renova as suas forças, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, renova sonhos, Senhor, que muitas vezes, Senhor, são sonhos que muitas vezes a tua filha, Senhor, tem deixado de sonhar. Te peço no nome de Jesus, receba agora um refrigério para a sua alma. Receba agora um refrigério para a sua alma. Visualize agora aquele sonho sendo cumprido. Visualize agora pela fé, aquele pedido que tu fizeste ao Senhor há muito tempo. Visualize agora. Visualize, Ele está chegando na tua vida. E o tempo de cantar está chegando. Tu irás dar um testemunho, tu irás agradecer por onde tu passaste. Tu irás agradecer, porque Deus é Deus. Ele está no controle da tua vida. Ele nunca te perdeu de vista, nem te perdeu o tempo. Aonde Ele está agora neste momento, o Senhor está incomodando Ele agora. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai. Oh Deus, está aqui o teu filho, Senhor. Te peço neste momento, meu Deus, renova as suas forças, Senhor. Meu Deus, que tu venha, Senhor, cada dia em intimidade. Abre, meu Deus, aquelas portas que o teu filho necessita. Visita, Senhor, agora, Senhor, aquele que está no Brasil, Senhor. Livra ele, homem mau, homem perverso. Livra do acidente, Senhor. Livra do ladrão. Livra, meu Deus, o homem sanguinário, Senhor. Não deixa que nada de mal venha acontecer com o seu naquele lugar, Senhor. Te peço agora, vai ali agora, Deus, coloca a tua mão. Oh Deus, tu tem um plano na vida daquele jovem, Senhor. E eu quero te pedir neste momento, em nome de Jesus, Pai, o projeto que tu tens, Senhor, para ele naquele lugar. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, cumpra, meu Deus. Oro, meu Deus, por essa família. Oh Deus, pedimos neste momento a tua mão santa, Senhor, guia o teu filho neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabe o desejo do coração dele. Em nome de Jesus, não me posso, agora em nome de Jesus. Haja o que houver, sempre será Deus. Por que você não adora o Senhor? Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Escute, por favor, antes de você sentar, eu gostaria que você virasse para o seu irmão e dissesse a ele: não pare de sonhar. Tome o seu assento, por gentileza.